Boa noite, pessoal. Dando continuidade às atividades do segundo bimestre, que, aliás, está se encerrando, ele vai até o dia 31 de julho, 31 desse mês. Então, quem não está fazendo as atividades, corra, porque senão vai ficar sem notas. Essa semana nós vamos trabalhar com esse caderno, São Paulo faz escola, que vocês receberam. Mas quem não tem, eu vou postar ele em PDF. Então, nós vamos lá para a página 105, que é quando começa a língua portuguesa. Então, nós temos lá a página 105, e aí, nessa página, nós começamos aqui, na realidade, na 106, nós começamos aqui com um poema que foi elaborado especialmente para esse caderno. Mas esse poema, ele faz alusão, ele faz referência a um provérbio, né, um dito popular chinês. O provérbio é: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, nós vamos aqui, pensando nesse provérbio, a gente tem a questão da pessoa que fala algo para alguém, e aí aquela pessoa aumenta, né, o que foi dito, no sentido de prejudicar, né, fazer uma fofoca, ou simplesmente por aumentar, por fazer um gracejo, uma gracinha. Mas aqui está pedindo para vocês lerem, trabalharem, né, com o poema que está na página 107. Aí aqui na página 106, está pedindo primeiro para vocês responderem. Você lerá o poema: quem conta um ponto, aumenta um conto. Que é diferente do provérbio, que é quem conta um conto, aumenta um ponto. Poemas abordam questões sentimentais? É a primeira pergunta. Vocês vão responder se eles abordam, né? Sim ou não, como, né? Há possibilidade de apresentar outros temas, além das questões sentimentais. Os poemas podem abordar outros temas? Está pedindo exemplo. Na 2, está perguntando: o título do poema faz você lembrar-se de algum ditado popular? Escreva o que ele significa de acordo com a sua interpretação. Mais ou menos o que eu já expliquei a vocês, porque aqui está pedindo para trabalhar no debate, e aí não tem como nós fazermos isso. Então, vamos lá ao poema que está na página 107. E aí tem lá: quem conta um ponto, aumenta um conto. Quem conta um conto, aumenta um ponto, dizia minha avó, quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Eu não compreendia o que minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. A coscovilhice se modernizou, em fake news se transformou, e o conto virou cifrão, e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história, é um ponto, e o ponto não é uma mentira. Então aqui, a primeira coisa que eu gostaria de deixar, né, claro, evidenciar aqui, é essa questão dos pleitos, né, que são abordados aqui do poema. Quando eu pleiteio algo, é quando eu defendo algo. Nós podemos defender um ponto de vista, nós pensando na eleição, cada político em um debate vai pleitear, né, o seu ponto de vista, vai defender o seu ponto de vista. Isso é importante para a interpretação do texto. E aí aqui ao lado nós temos uma conversa, né, um diálogo do WhatsApp. Aí tem lá, primeiro C, então entende-se que é uma sala, né, é nós. Galera, se liga nessa parada aqui que o professor de Porto pediu para a próxima aula. Aí então tem lá, vai logo. E aí tem, pera lá. Aí vem o diálogo que o professor pediu. E aí ele diz assim: todo ponto de vista é vista de um ponto. E depois, todos os fatos têm três versões: a sua, a minha e a verdadeira. E aí é um provérbio chinês. Então aqui vocês vão refletir, ler mais de uma vez o texto, né, para depois responder as questões aqui
Já responderam 2, na página 108, e agora 106, e agora vão responder dessa página. Então tem lá. Após o debate e a leitura do poema, quem conta um ponto aumenta um conto, responda. O que os conceitos presentes no provérbio chinês e na afirmação do Leonardo Boff têm em comum? Então, o que há em comum no conceito do provérbio chinês? Quem conta um conto aumenta um ponto. E o poema, quem conta um ponto aumenta um conto, tem em comum. AB. O que você aprendeu com esses conceitos e de que forma esses conhecimentos podem auxiliá-lo em sua convivência social? Então, vocês vão refletir e vão aí dizer como esse provérbio ou esse poema pode auxiliar você na sua convivência social. Aí depois aqui está pedindo para vocês identificarem no poema palavras que terminam com o mesmo som e vão escrever. Aí são as rimas, gente, que nós já trabalhamos, aprendemos, né, o ano passado, mas aqui também tem sites que explicam sobre isso, né, sobre as rimas, as estrofes e sobre os versos. E aí tem a 3. Observe o trecho retirado do poema. Que efeitos de sentido esses versos produzem? Então, depois rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um ponto. Então, qual é o efeito de sentido, né? Que as rimas tal, trazem para o poema. O que quer dizer aí? 4. Observe outro trecho retirado do poema e responda. Eu, inocente, pensava que na história contada, alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Então, ninguém ia ser prejudicado. Ele, na infância dele, ele pensava isso. Considerando que há alterações, inversões na ordem sintática dos termos na sentença, transcreva o trecho onde isso ocorre. Então, aqui, o correto é nós termos sujeito, verbo e complemento. A menina pegou o livro. Uma inversão é quando eu troco, né, o sentido. Eu coloco o sujeito no final, o verbo no começo. Então, aqui uma inversão seria: o livro foi pegado pela menina. Então, aqui eu inverti a sentença. Então, está pedindo para vocês encontrarem aqui a sentença que não está na ordem correta. Sujeito, verbo, complemento. Está invertido. B. Qual é o sentido da afirmação? Ninguém com isso ganhava. No contexto do poema. Esse sentido também se aplica à vida das pessoas, né? Na nossa vida, normalmente. 5. O que é o lírico, né? Nas estrofes 3 e 4, que antes era inocente, conseguiu entender agora já adulto? Então, nas estrofes 3 e 4, ele modifica a visão dele, né? Depois de adulto. O que ele conseguiu perceber? 6. No verso, a coscovilice modernizou. Qual o significado da palavra coscovilice? Aí vocês vão interpretar para entender. Página 110, a 7. O conto virou cifrão e o ponto virou bordão. Qual teria sido o propósito do uso dos símbolos nos versos? Ao invés das palavras, colocou-se os símbolos. Por quê? Qual a intenção? É possível afirmar que os símbolos e palavras rimam? Justifique sua resposta. Polissemia. O que é polissemia? É a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado. Então, uma palavra pode apresentar mais de um significado. Ela é poli, ela é várias, tem vários significados. Isso é a polissemia. Então, escreva os possíveis significados das palavras no poema e em outros contextos. Explore melhor o conceito de polissemia. Então, ponto. No poema, ponto significa o quê? E fora do poema, qual seria os possíveis significados, né, de ponto? E a mesma coisa para conto. Tudo bem? Então, é até aqui que vocês vão resolver as questões. E aí, postar até segunda-feira que vem. Qualquer dúvida, me procure, tá bem, pessoal? Até mais!